Bom, eu vou ler com você Provérbios 26, versículo 4 e 5. Quem achou diz amém. Que isso? Que velocidade. Aí fica fácil, né? Bom, vamos lá. Não repreenda o tolo segundo a sua estutícia, para que também não te faça semelhante a ele. Repreende o tolo segundo a sua estutícia, para que não seja sábio aos seus próprios olhos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é viva, fala conosco de uma maneira significativa e poderosa, que sejamos inundados por essa verdade, guardados na tua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. A palavra de Deus é imutável, a palavra de Deus é insofismável, a palavra de Deus é o registro do desejo do coração de Deus, a palavra de Deus traz as digitais de Deus no relacionamento com o homem. A palavra é tão poderosa, a palavra é geradora de vida. A Bíblia diz: a palavra do Senhor é viva, a palavra do Senhor é eficaz. Mas mais do que a palavra do Senhor, tem o Senhor da palavra e tem o Senhor palavra. No princípio era o verbo, no princípio era a palavra. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, quando nós pensamos na palavra, nós percebemos que ela não concebe presença de erros, de desencontros, e que na palavra de Deus nós não temos a possibilidade de erros da verdade de Deus. Mas quando nós olhamos para a palavra, de vez em quando nós somos desafiados por textos que parecem apresentar uma aparente contradição. Este texto é um bom exemplo. Ele diz assim: não repreenda o tolo segundo a sua estutícia, porque você seria semelhante a ele. Aí o próximo versículo: repreende o tolo segundo a sua estutícia, para ele não ser sábio aos seus próprios olhos. Você diz: meu Deus, é para repreender ou não é para repreender? É para repreender, também não é para repreender. Você tem que saber o que usar e quando usar. Nessas semanas para trás, eu estava ministrando a palavra falando sobre quem nós somos em Deus. A pérola preciosa somos nós, o tesouro somos nós, Deus nos amou, Deus nos escondeu, Deus nos comprou. O que levou Jesus até a cruz foi o seu valor. De vez em quando a gente está falando sobre vida de corpo, nós estamos falando sobre posicionamento em quem nós somos. E aí, hoje eu venho para trazer uma palavra sobre responsabilidade, compromisso do cristão. E se a pessoa não estiver bem atenta, ela diz: rapaz, eu acho que eu estou numa igreja bipolar. Um dia eu estou no céu, no outro dia está cobrando de mim. E eu queria te dizer que a Bíblia diz, no Salmo 119, no versículo 60, o Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia. E no versículo 160 diz assim: a soma de tua palavra é a verdade, e cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. A grande realidade é que a soma da palavra é a verdade. É esse tempero agridoce, esse encontro de tantos temperos que sozinho cada um deles podia trazer um sabor não tão desejável, e que de repente em uma junção eles criam uma explosão de sabores na boca e uma realidade tão significativa. E quando nós pegamos um texto isolado, nós corremos o risco de usar mal aquele texto e de fazer um pretexto para a heresia. Por exemplo, quando Jesus estava sendo tentado, o diabo diz: come pão, e ele diz: nem só de pão viver, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Aí o diabo vem com a próxima tentação dizendo: lança-te daqui abaixo, porque está escrito, que aos teus anjos dará o teu respeito para que não tropece quando eu pego uma pedra. Sabe o que o diabo estava falando com ele? Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansarás, direi do Senhor, Ele é meu Deus forte, minha fortaleza, nele confiarei. E ele vai naquele salmo que a gente deixa aberto, igual um amuleto em casa, ele vai naquele salmo que a gente usa para dar bibliada na cabeça do capeta, ele vai naquele salmo e usa exatamente esse para dizer: você pode pular daqui. E diga-se de passagem, nem está escrito isso. Está escrito que vai dar ordem aos seus anjos para que não tropece o teu pé uma pedra. Não é para você pular de cabeça na pedra. Mas o diabo fala com ele: pula daqui. E de vez em quando a gente pega gente que começa a apanhar uma parte da verdade e querer fazer dela uma verdade completa. Jesus diz: também está escrito.
Dizem que conhecimento, inteligência, é saber que tomate é fruta, e sabedoria é não colocar na salada de frutas. Nós precisamos saber aonde nós vamos colocar a palavra e como essa verdade vai ser não opositora a outra verdade, mas complementar. Verdades que se complementam. Então você não vai sair por aí dizendo, está escrito assim na Bíblia, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Nós precisamos ter o discernimento do que Deus está falando. Hoje eu quero falar um pouco sobre você, distinto do que eu falei nas outras vezes, e embora você possa dizer, de vez em quando somos desafiados pela compreensão, pela exegese, mas eu queria mostrar para você algumas verdades. Essas verdades não vão fazer oposição a outras ministrações que eu fiz, mas são complementares. Você continua sendo amado, você continua sendo tesouro de Deus, você continua tendo direito a se declarar filho de Deus e acreditar nessas verdades. Mas eu queria falar sobre como Deus vai lidar com você a partir de Mateus 25, 14, onde nós temos a parábola dos talentos. E eu quero ler assim, mais explicando do que lendo. E a Bíblia diz que tinha um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2, e a outro ele deu 1, segundo a capacidade de cada um. E a Bíblia diz que ele foi fazer uma viagem, e quando ele voltou, ele foi para a prestação de contas. O que recebeu 5 talentos tinha saído imediatamente a granjear, e disse, eu consegui 10. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, seja Senhor sobre 10 cidades. O outro disse, também consegui, dupliquei, 100%, eram 2, agora são 4. Olha, muito bem, você foi bem demais também, parabéns, também entra no gozo do teu Senhor, e etc. E aí chegou o último, que recebeu um talento e diz, olha, estou fora, eu sei que o Senhor é rigoroso, ceifa onde não plantou, colhe onde não semeou, eu escondi o dinheiro, enterrei para te devolver, está aqui o seu dinheiro, guardei direitinho. E o Senhor responde, servo mau, negligente, e tem uma tradução que acrescenta, e preguiçoso. Por que você não pôs na caixa econômica para ganhar um jurinho mínimo, na poupança? Rapaz, olha, pega o talento que está com ele, dá para o que tem 10, porque quem tem será dado, terá em abundância, quem não tem, até o que tem, ele será tirado. Lança ele nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. E eu queria falar para vocês sobre algumas coisas que eu aprendo nessas parábolas, a parábola do talento, a parábola das minas, são alguns fatores que são realidades que acompanham. O primeiro fator que eu quero destacar é o seguinte, a oportunidade. Deus nos deu oportunidade. Ser usado por Deus é um privilégio e uma oportunidade. Ser usado por Deus te preenche de vida e te dá significado e propósito. Ser usado por Deus constrói na sua identidade o privilégio de quem você é. Todas as vezes que alguma coisa é criada, antes da criação, é preciso criar o propósito. Ninguém cria um microfone e diz, agora o que eu faço com isso? Não, antes ele fala, eu preciso achar alguma coisa para amplificar a voz. E cria e dá o nome, microfone. Quando Deus criou o homem, Ele disse, façamos o homem, governe, dirija, domine. Sempre vem um propósito. Quando Deus te chama para alguma coisa, quando Ele te dá uma oportunidade, Ele está te alinhando com a sua identidade. Agora, a oportunidade de Deus, ela também é responsabilidade. Porque a oportunidade em Deus não é uma opção. A oportunidade de Deus é uma conclamação, é um chamado, é um propósito. Quando Deus te dá a oportunidade, Ele está declarando que Ele quer te usar, mas de acordo com a sua soberania e grandeza, Ele está também declarando que você precisa se deixar usar. Você precisa permitir que Deus faça de você e faça em você o que Ele está desejando fazer. Então, Deus te chamou, Ele quer te usar, mas depois disso, já não é uma opção. Você precisa lembrar-se que você está vivendo
o tempo da oportunidade e que Deus tem um chamado para você. Outro fator interessante é a capacidade. A Bíblia diz que Ele deu os talentos de acordo com a capacidade de cada um. Deus jamais te chama para um lugar onde você vai ser frustrado. Deus jamais te chama para um lugar onde você vai fracassar. Deus jamais te comissiona e te convoca para um ambiente onde você vai dizer, eu não consegui fazer. Deus vai te chamar e te colocar dentro de uma realidade em que você vai ser abençoado e vai poder responder. Vez por outra, a gente pensa que Deus chamou algumas pessoas especiais e que eles estão fazendo porque são especiais. Não, eles apenas creem que Deus os colocou num lugar onde Ele já os capacitou. Deus não vai te chamar para te frustrar. Se Ele te puser na corda bamba, é porque Ele vai te dar equilíbrio e graça. Se Ele te puser no arame e você estiver passeando no arame, pode ter certeza que Ele vai te dar autoridade para vencer a gravidade, para vencer o vento e para passar para o outro lado. Deus quer te abençoar e Ele sempre vai te capacitar. Eu gosto de vez em quando de ver crentes assim, né? Que acham que tudo que Deus fez na vida do outro, para Ele é muito fácil. Eu me lembro que quando nós nos casamos de poucas vezes a Elaine falava, eu dizia como o ministério era árduo e foi muito difícil no começo, eu confesso. E eu lembro que eu dizia, amor, mas nós fomos chamados para isso. E pensa nos missionários que estão lá em tantos lugares. E missionário, quanto mais ele sofre, mais a gente é edificado, não é verdade? Missionário fala, eu passei um mês comendo casca de banana e fala, glória a Deus, fui tão edificado com o testemunho do missionário. Missionário sofrendo, gente, é uma maravilha. E eu falava com a Elaine, pensa no missionário, ele dizia, mas eles são preparados para isso. Parece que todo mundo está preparado, menos eu e você. Que nós fomos chamados para a Disney, para evangelizar o Pateta e só para coisa boa, né? Deus tem um chamado para mim na Ortobon. Irmãos, Deus com certeza Ele está te capacitando para viver. Capacitando para experimentar o poder de Deus e para ser usado por Ele no lugar que Ele te plantou, Ele te capacita. Eu gosto daquele texto de Apocalipse que ele diz assim, eu sei o lugar onde habitas, é onde está o trono do diabo. E Jesus não continuou dizendo, vaza daí, faz igual botijão de gás. Não, Jesus fala assim, vou te abençoar nesse lugar. Não importa o lugar que você está, Deus vai te capacitar e vai te dar autoridade. Terceiro fator que eu queria destacar, o tempo. O tempo é agora. O tempo é exíguo. O tempo é como uma ampulheta virada. O tempo é como aquele relógio de areia que foi virado. Não dá para procrastinar, não dá para deixar a vida para amanhã. Não dá para dizer, daqui a algum tempo eu vou fazer. Vai chegar uma hora que eu vou fazer. Eu vi uma história de uma mulher que foi chamada por Deus, e ela diz, eu quero me casar primeiro, depois, eu preciso de ter filhos, eu quero que os meus filhos cresçam, e agora ela era avó cuidando de alguém, e um profeta falou para ela, Deus mandou te dizer que te chamou a vida inteira, te esperou a vida inteira, e porque você disse não, tantas pessoas não vão estar na eternidade. E ela disse, eu vou, ela disse, é tarde demais, o seu tempo terminou. E aquela mulher partiu para a eternidade. Bom, eu nem sei se isso é de todo verdade, mas eu ouvi de um pastor tão relevante que eu acredito que ele estava contando um testemunho verdadeiro. Nós não podemos pensar que o tempo é indefinido. Nós não podemos pensar que sempre haverá uma outra oportunidade. A Bíblia diz que Deus plantou a eternidade no coração do homem e o diabo substitui por infinitude. Nós não fomos feitos para morrer. Mas depois do pecado, parece que a gente vive a vida só para estar aqui. E depois de uma montanha tem outra montanha, e depois de uma estação tem outra estação. Não, irmão, o tempo é finito, e a resposta é agora. Não é o tempo de Moisés, não é o tempo de João, não é o tempo de Pedro, é a minha vez, é a sua vez, e agora. Então você não pode ficar aí com esse negócio de, eu tenho carteirinha de crente, sou crente há 30 anos, sai dessa história e venha viver uma vida no seu tempo intensa e produtiva em Deus. E a última coisa que eu queria falar, que a gente encontra em todas as parábolas, é que é a prestação de contas. As pessoas dizem assim, todos os caminhos levam a Deus. Certíssimo, todos os caminhos levam a Deus. Budismo leva a Deus, o catolicismo leva a Deus, o evangelho leva a Deus, e todas as outras religiões, hinduísmo, tudo leva a Deus, porque a Bíblia diz que todos nós estaremos diante do Senhor no dia do juízo. Todo mundo, com religião ou sem religião, será levado à presença de Deus, mas só Jesus leva ao Pai. Para ser filho é só Jesus, Ele é o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, foi o que Ele disse. Então todos nós vamos estar diante de Deus um dia, e
todos nós vamos viver prestação de contas. Prestação de contas. Todas as parábolas terminam com prestação de contas. Então prepare-se, irmãos, porque eu e você vamos prestar contas. E sabe o que Deus está esperando em nós? Na prestação de contas, há uma coisa interessante. Em todas as parábolas, você vai encontrar a pessoa apresentando apenas duas coisas: frutos ou desculpas. Todas as vezes que você lê uma parábola sobre as minas, sobre os talentos, e que Deus está falando da responsabilidade, as pessoas apresentam só duas coisas: frutos, resultados ou desculpas. E o Luiz Hermínio diz que quem é bom em desculpa corre o risco de não ser bom em mais nada. Quem é bom de desculpa só vive chegando atrasado e dizendo: o trânsito estava ruim porque você saiu atrasado, porque você quis chegar atrasado. Quem é bom em desculpa não fala a verdade no íntimo, ele tem sempre uma desculpa. E você sabe, irmãos, a grande verdade é que não cola. Quando Jesus está encerrando o ministério dele, ele começa ali no capítulo 13, ele está na Santa Ceia, é a última ceia, ele é o cordeiro, ele é o pão a ser quebrado, e ele vai até o capítulo 17 de João, e nesses capítulos ele vai encerrando o ministério dele na terra. João 17, ele faz a oração sacerdotal, e ele diz: Senhor, eu consumei a obra que o Senhor me deu a fazer. João 19, ele vai dizer na cruz: está consumado. Por que ele diz duas vezes? Porque Jesus tinha uma obra com a sua vida e uma obra com a sua morte. Em João 17, ele encerrou a obra com a sua vida. Ele gerou uma igreja, ele fez discípulos, ele deu testemunho, ele viveu, ele construiu uma história. E em João 17, em João 19, ele morreu, ele pagou o nosso pecado, ele foi até a cruz, ele foi o Cordeiro Imaculado, ele foi examinado por Pôncio Pilatos. E quando Jesus está em João 13, ele está lavando os pés. E ele lavou os pés e assentou-se no seu lugar e disse: vocês entenderam o que eu fiz? Os discípulos ficaram olhando para ele e Jesus completou: vão então, faça um post no Instagram, pregue uma boa mensagem, esfregue essas verdades na cara de algum sem vergonha que não está vivendo uma vida muito legal, e fala que que eu fiz um negócio muito legal. Não, Jesus disse: vocês me chamam de Senhor e fazem bem, porque eu sou. E eu fiz para dar exemplo para vocês fazerem também. Quando Jesus está diante de Pilatos, Pilatos pega uma bacia e vai lavar as mãos e diz: eu estou livre do sangue desse justo. Chamou Jesus de justo e mandou açoitar e crucificar. Ou você assume a bacia para lavar pés, ou a bacia das desculpas para lavar as mãos. Ou você assume a bacia para lavar os pés e servir, ou você assume a bacia para lavar as mãos. Porque não há outra opção. Agora, quando Jesus está lavando os pés, ele assentou-se no seu lugar. De vez em quando a gente quer assentar no lugar que não é nosso. Porque se Deus te fez empresário, porque se Deus te fez engenheiro, porque se Deus te fez juiz, porque se Deus te fez médico, é para lavar pés. Para você não sentar no lugar que não é seu, no lugar que é de Jesus, no lugar mais alto e dizer: eu não lavo os pés. Se você não estiver no lugar de assumir uma bacia, lavar os pés e servir, e amar pessoas, pé sujo, pé de gente que não merece, pé de gente que talvez é menor do que você na estratificação social, mas gente que precisa do Evangelho, você decidiu lavar os pés. Porque quem não vive para servir, não serve para viver. E é nesse ambiente que Jesus te chama para esse ambiente de resultado ou desculpas. E sabe o que quem tem desculpas faz? Sempre transfere a culpa. Então aquele moço chega diante de Deus e diz assim: ah, Senhor, vê lá, se eu ia me arriscar com o Senhor. Severo, planta onde, colhe onde não plantou, ceifa onde não semeou. Quem ceifa onde não semeou é ladrão, quem colhe onde não plantou é ladrão. É desculpa sua. Do mesmo jeito que Adão fez lá: Senhor, a mulher que o Senhor me deu, nem pedi, estava dormindo na festa, nem notei o negócio. A mulher, Senhor, a serpente que o Senhor criou, aquela linguaruda, me enganou. Então, as pessoas são mestres de desculpas. E aí Jesus, ou o Senhor, diz assim: nem vou discutir. Se você sabe que eu sou severo, se você entende,
Por que você não entregou o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros? Se você foi tão incompetente, por que não entregou? E sabe, irmãos, quais são as consequências que nós temos quando chega a hora da nossa prestação de contas? É que nós vamos ter prêmio ou pena. Você lê a parábola e você não descobre que não há neutralidade. Jesus não fala, que legal, aquele moço ali representando Deus, não diz, que legal, multiplicou por 10, e você, não consegui nada, que dó, na próxima encarnação. Não tem próxima encarnação, o homem está ordenado morrer uma única vez, depois disso segue-se o juízo, é agora, e não tem a neutralidade, tem a consequência, ou você vai ter prêmio ou vai ter pena, e a pena é essa, olha, tira dele a moeda, não foi digno, tira o talento, dá para quem tem 10, de vez em quando a gente fica assim, o rio corre para o mar, lógico que corre, isso é bíblico, quem tem lhe será dado e terá em abundância, as suas decisões vão fazer a diferença, o que você escolhe, onde você escolhe frutificar, faz a diferença. Então, não fique sentado no lugar que não te pertence, saia e diga, eu quero ser aquele que vai servir. Nós queremos que aqui na igreja tenha muitas pessoas prósperas, ricas, empresários poderosos, muito cultos, engenheiros, médicos, doutores, empresários, gente maravilhosa, lavando os pés, servindo. Gente que não está arrogando assim os seus títulos, tira as medalhas e vai servir ao seu Senhor. Gente que não está procurando o que gosta de fazer para chamar de ministério, mas procurando o que precisa que você faça. Porque você precisa servir a sua igreja onde a igreja precisa. Eu fui na casa de um irmão, e quando eu cheguei lá, era uma casa tão linda, ele tinha feito uma construção tão maravilhosa. Isso já tem alguns anos, eu cheguei lá, e o piso era todo branco, maravilhoso, a coisa mais linda, era tudo mármore. E aí ele falou comigo, olha esse piso, pastor. Eu olhei, falei, meu Deus, dá dó de pisar. E ele disse para mim, passa a mão. Eu pensei que ele estava até brincando, passar a mão. Aí eu olhei para ele, ele falou, passa a mão, pastor. Eu passei a mão no chão, não tinha quina, irmãos. Parece que derramou um negócio em cima daquele negócio, era como se fosse uma pedra única. E ele falou comigo o nome, falou, esse é Aldo Blogorolóia. Eu fiquei tão impressionado que eu tive vontade de dar uma lambida no chão, de tão bonito estava o negócio. Que casa linda! Mas nunca aquela sala foi usada para uma célula. Uma coisa linda, mas que não estava ofertada para o reino. A gente pega um carro e coloca, ninguém está usando mais, né? Já debateu tanto nisso, ninguém usa mais aquele adesivo, a serviço do Rei Jesus. Deixa o irmão na chuva, no relento, passa por ele e vai embora, não dá uma carona. Você sabe, irmãos, que tem gente que comprou, pediu a Deus, Deus te abençoou, você comprou tapete persa, ninguém pode vomitar nele para ser liberto. A pessoa está endemoniada, você está preocupado. Não sai aqui em cima do meu tapete não, demônio. Vão para o quintal. Gente, deixa o Paulo. Macarrão, azeitona, isso não dá cheiro não, deixa eu vomitar aí. A gente precisa entender o que é servir a Deus. Rendição. Esse cara, eu quero viver essa realidade de oferecer a minha vida, o que eu tenho, o que Deus construiu. Eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus, eu quero ser usado por Deus, porque Deus não me chamou para ser coadjuvante, me chamou para ser protagonista. Deus não me chamou para assistir culto, Deus não me chamou para ficar vindo à igreja, voltando à igreja, mas para ser protagonista. Deus me chamou para fazer a diferença. Agora, irmãos, a Bíblia diz que nós vamos comparecer diante de Deus, e diz assim,
que bem-aventurados que partiram, as suas obras o sigam. E diz a Bíblia assim, que as nossas vestes de linhos, que são as obras de justiça dos santos. Você já pensou, você chega no céu, aquela roupa de linho maravilhosa, aquela manga deste tamanho, aquele negócio arrastando no chão, você vai passando, parece até uma noiva, arrastando, porque obras de justiça. Por outro lado, chegam umas pessoas lá com aquela camisolinha de hospital, sabe, segurando aquele negócio no céu. Claro, lá o tempo passa muito rápido, então só 100 anos, mais ou menos, com aquela camisolinha rachada atrás, porque não fez nada para a eternidade, passou a vida vivendo só para aqui. Olha, pastor, eu tenho uma TV de 50 polegadas. Meu Deus, maravilhoso! Mas que isso não se torne maior do que o chamado de Deus na sua vida. Paixão, gente apaixonada, gente envolvida. Você sabe como é que é conhecido o caminho de Jesus até a cruz? Paixão de Cristo. Paixão, foi o amor pela humanidade, a paixão por você, o interesse por você que levou Jesus até a cruz do Calvário. E Ele espera que nós sejamos a imagem dEle, reproduzindo o que Ele é. Agora, sabe que quando você chegar no céu, você vai descobrir que você viveu na terra, mas o que funciona são valores celestiais. E sabe quais são os valores? Primeiro, o prêmio é desfrute e promoção, não equivale a uma menor carga de serviço. A Bíblia diz que Deus, no 7º dia, descansou. Sabe por que Ele descansou? Ele viu que era bom, Ele viu que era bom, Ele viu que era bom, Ele viu que era muito bom, e descansou na obra acabada. A gente não pode viver a vida de uma obra para outra, de uma história para outra, de uma construção para outra. A gente precisa de contemplação. Tem gente que parou de admirar o belo, já nem consegue ver a beleza da esposa que está dentro de casa. Tem gente com uma... Eu nem sei quais são os carros bons, né? Qual que é aquele lá? Porsche na garagem. E admirando o Fusca do vizinho. Mas que Fusquinha inteirinho. A grama é sempre mais verde, né? A grama do vizinho. Tem gente que está com uma esposa linda. Quantas vezes você parou para olhar para o seu filho? Nasceu perfeito. Se nascer com dificuldade, com imperfeição, a gente está ali o tempo todo naquela contemplação. E quando nasce perfeito. Eu lembro a minha mãe. William, vem cá, William, vem ver, William. Eu ia no quintal. O que foi, mãe, que foi? Olha o pé de abacate, como está todo florido. Meu Deus do céu. Eu estava ali lendo Homem-Aranha, a mãe me chama para ver um negócio desse. Eu já nem sabia se eu estava mais triste com ela ou com a minha avó conversando com as plantas. Ai, você está tão bonitinha. Pessoas que aprenderam, Jesus falou, olha, você sabe, irmãos, eu estava vendo uma ministração e diz que as coisas que mais desaceleram o homem e que mais remove o estresse é naturalismo. Não estou falando de praia de nudismo. A pessoa está convivendo com a natureza. E aí foram descobrir o que mais descansa as pessoas e é observação de pássaros. Quantas pessoas aqui já foram observar pássaros na natureza? Observar pássaro. Fala com vocês uma coisa. Jesus falou assim, observe as aves dos céus. É o que mais desestressa. E Jesus falou assim, gaste tempo apreciando o belo. Você sabe por quê? Porque você precisa aprender que o prêmio é uma promoção, mas que não é diminuir a carga do serviço. Você não está indo para o céu e Deus não criou você para inatividade. O céu não é o grande e eterno INSS. Ah, Senhor, o grande INSS. O céu não é a eterna e suprema aposentadoria. O céu não é a casa do grande avô. Ah, eu estou aqui na casa do vovô agora. Vou agora só todinho e videogame. Deixa eu falar uma coisa, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Você vai para o céu, vai ser produtivo. Sabe o que a Bíblia diz? Olha, esse cara foi bom demais, agora dá 10 cidades para ele cuidar. Dá 10 cidades para ele governar.
Eu quero te dizer que Deus vai te deixar continuar crescendo, sendo usado por Ele, experimentando poder. Então Deus não te chamou para te aposentar no céu, Deus te chamou para continuar crescendo e sendo transformado de glória em glória e crescendo em Deus, experimentando mais, e isso é maravilhoso. Então, meu querido irmão, prepare-se para isso. Eu gosto de pensar que todo verdadeiro crente tem esses encontros com Deus, esse encontro de prestação de contas, esse encontro de experimentar esse relacionamento com Deus. E eu gosto muito de perceber que nesse encontro sempre tem um ganho muito grande. A primeira coisa que a gente ganha, eu gosto de Isaías. Eu vi no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor no alto e sublime trono, a sua glória enchia, a sua veste enchia o templo, e eu disse, ai de mim! Toda vez que a gente encontra Deus, a gente vê a gente mesmo. Toda vez que a gente contempla a grandeza de Deus, ato contínuo é ver as nossas mazelas. Irmãos, quando a gente vem no culto para ver a falha do outro, normalmente a gente não encontrou com o Senhor. E aí ele diz, ai de mim que vou perecendo. Piada impura, piada imoral, piada que o Espírito Santo não ri com a gente. A vida de camaleão, eu mudo na faculdade, eu tenho outra cor no trabalho, a minha vida é uma porcaria. Ai de mim, que além de tudo ainda convivo com gente ordinária, aquelas brincadeiras que não interessam, olhando mulher dos outros, que coisa horrorosa. Ai de mim. E agora ele, de repente, ele tem a experiência de estar ali com Deus. E vem o anjo, o serafim, com o tenaz e toca com uma brasa viva na boca dele. Tirado foi a sua iniquidade, vamos resolver o problema. E ali ele tem um outro momento que é: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele diz assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. É claro que é uma resposta para o céu, porque essa palavra estava na boca de Jesus, mas deixa eu te dizer uma coisa, tem mais nessa realidade do que disponibilidade. Disponibilidade é verdade, mas ele não está apenas dizendo, eu estou disponível. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, eis-me aqui. Eu discir no ambiente que eu estou. Eu não consigo entender um crente que ainda não ouviu Deus falar, eu vou te usar, eu tenho um plano na sua vida, eu tenho um propósito com você é especial para mim. Não acredito que um crente que não tem algum tempo de crente, pouco, né, muito não, que Deus já não falou com você, que tem um plano para você. Duas profecias que você pode ter certeza, que o diabo quer te destruir, quer te isso, quer te aquilo, quer. Não vai porque não pode. Mas que Deus tem um plano na sua vida, todo poderoso e especial, pode ter certeza. Deus tem. Não tem ninguém sem chamado, não tem ninguém que Deus não tem um plano. E aí ele diz, eu estou entendendo, estou discernindo. Sabe por que ele está discernindo o ambiente? Ele tem uma visão e de repente não é mais visão, e o transcendente toca no imanente, e o espiritual toca no real, e o serafim sai da visão e voa para ele, toca na boca dele. Era a visão, mas agora já é uma realidade espiritual. Eis-me aqui. E toda vez que Deus te chama, Ele te chama para o outro. Eu vejo gente que profetiza para ele mesmo, eis que me digo, irmão, me perdoa. Me perdoa se você fez isso. Mas é muita alma. Porque o seu dom é sempre para o outro. Porque o depósito em você é sempre para o outro. Porque o que Deus coloca em você é sempre para o outro. Eis-me aqui, me envia para o outro. Esse uns aos outros, esse crescer no corpo, essa troca, essa mesa, essa constante de vida no corpo, é a realidade de que nós fomos chamados um para o outro. Todo o nosso crescimento vai redundar em que outros sejam edificados. Nós vamos sempre acabar lavando pés e servindo alguém. Deus tem um plano especial na sua vida e Ele tem alguma coisa para você fazer para o outro. Por isso que a Bíblia diz assim, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e nos deu o ministério da reconciliação. Como se Deus, através de nós, bradasse, reconciliai-vos. Deus te deu o ministério da reconciliação. Por isso, irmãos, que Deus não aceita crente magoado com os outros, ressentido. Porque onde tiver quebrado o seu relacionamento com o outro, você perdeu a oportunidade de ser ministro de reconciliação.
Se você não concilia uma pessoa com você mesmo, como é que você vai conciliar uma pessoa com Deus? Esse é praticamente um pecado imperdoável. Se vocês perdoarem, vosso Pai perdoará. Se vocês não perdoarem, não vai perdoar. Então a gente vai quebrando. Mas sabe, irmãos, o Senhor diz assim, olha, eu preciso de vocês para fazer o que realmente interessa e para fazer aquilo que realmente toca a eternidade. Tudo o que nós fazemos vai ficar aqui. Todas as nossas conquistas vão ficar aqui. Todo recurso. Vocês já viram essas pessoas, irmãos, vão juntando dinheiro. Toda glória a Deus aos que conseguem juntar dinheiro. E que vai chegando no final da vida e vai pensando, e agora, o que eu faço com esse dinheiro? Não queria deixar para ninguém, mas não tem coragem de botar fogo. Você já viu gente assim? Aqui eu sei que tem pelo menos uns 3 ou 4, né, irmão? 2 milhões na conta lá e fazendo, o que eu vou fazer com esse dinheiro agora? Deixa uma procuração para mim que eu vou dar um jeitinho. Colocar tudo na obra lá, vai virar concreto. Irmão, não gasta tudo, mas gasta um bocado. E vão viver a vida com leveza, com os olhos na eternidade. Chegar no céu e ter alguém atrás de você. Chegar no céu e ter levado alguém. Vão ver a vida no altar. Vão oferecer ao Senhor nosso quebrantamento, nossa lágrima. Vão sair da mornidão, da vida cristã vazia de sentido. Vão viver a vida com a especialidade de entender o sacrifício de Jesus e a importância de nos doarmos. Queira ser um líder, queira servir, queira estar no estacionamento. Hoje eu cheguei na porta aqui, eles não deixaram eu entrar no estacionamento. Está cheio. Sou pastor. Até fiquei pensando que eu tinha sido mandado embora. Pensei, será que eu fui mandado embora? Fui estacionar lá em cima, lá naquele morro lá. Que bom que está cheio. Alguém podia, orgulhoso, não, sou dessa igreja, eu tenho que entrar, eu tenho muitos anos. Tem muitos anos, você é maduro, você é santo, isso não te incomoda. Interesse é de honrar o Senhor. Sabe por que às vezes a pessoa está ali na porta, ali, vem alguém e entra e fala, eu vou falar com o pastor William. Talvez porque não serve lá no estacionamento. Vai servir. Ô irmão, você pode dar ré mais um pouquinho. Não vai dar mais ré não. Sabe que eu estou te vendo? Oferecer a Deus que tem valor. Oferecer a Deus um coração que está umedecido de lágrimas. Oferecer a Deus quebrantamento. Oferecer a Deus uma vida de verdade. Senhor, me livre de ser religioso. Me ajuda a te amar.